Então beleza, então olha só, a nossa aula, ela vai dar início, nós vamos dar início a uma parte da física, na verdade é uma parte da matemática, que a física precisa bastante, né, que é a parte de vetores, né? Não sei se vocês já devem ter ouvido falar sobre vetores, tá? Soma de vetores e operação com vetores, enfim, tá? Então, ela é de grande importância para a física, né? Quando se fala das leis de Newton, tudo é vetorial. A física 1 ela é quase toda vetorial, só não a parte de conservação de energia, né? Que são algumas entidades físicas que não são vetoriais, que tem uma outra característica que eu vou definir para vocês já já. Valeu. Tá? Então, a nossa aula, nós começamos com vetores, ok? Vamos lá. Tá pequeno, pô, tá torto esse negócio, né? Vetores. Não. Será que é isso? É sim. Será que é porque ele tá torto assim, de lado? Não, esse aí sobe, esse troço aí. Esse troço sobe aqui, ó. Ficou. Eu nem tinha pensado nisso. Melhorou, né? Agora ficou pro outro lado, né? Quase 100%. Tá pequena a letra, eu posso aumentar. Pequena. É porque o slide não está colaborando aqui. Ou o data show. Então vamos ver se aumenta aqui. Melhor, né? Então nós vamos falar de vetores. Tá um pouquinho torto aqui. A mesa tá torta. Ok? Deixa eu ver como é que eu posso ficar de frente pra vocês aqui, porque... Dá pra ver aí? Então, beleza. Seguinte. Na álgebra ordinária, por exemplo, nós temos o seguinte. Nós temos 3x mais 2y, isso aqui é igual a 6. Uma equação, tá? Então, essa equação aqui, eu posso descrever essa reta, uma reta, com base nessa equação. Por exemplo, se eu faço x igual a 0, eu vou ter como consequência disso 2y igual a 6, logo y é igual a 3, certo? Se eu faço agora, por exemplo, y igual a 0, eu vou ter então 3x igual a 6, implica em que x é igual a 2. Aí olha só, eu posso então dizer o seguinte, que eu tenho uma reta no plano XY, aqui sendo 3, né? E aqui sendo 2.
né? Então essa álgebra, a álgebra ordinária de uma equação, né, eu posso descrever, por exemplo, uma reta, né, mediante essas condições, ok? Mediante essas condições. E aí, você me perguntar, Breno, qual é o lance então de vetores e essa álgebra ordinária? É que você vai ver que quando nós começarmos a trabalhar vetores, você vai perceber que os vetores acabam se resumindo a uma equação desse tipo aqui, tá? A gente vai ver vários exemplos disso, tá? Com equação nesse estilo aí, ok? Bem, a questão é, o que são vetores, tá? Então, vamos colocar aqui vetores, né? É uma reta orientada. Dá pra ver aí? Pode. Mas quando for para bater foto, pega rápido pra não ficar voltando, viu? Para não ficar atrapalhando aí o pessoal. Tá? É uma reta orientada. Vou colocar assim. Cujo não, vou colocar assim. Em que o tamanho, vou colocar assim, da reta é chamado de módulo. Tá? Vetor é uma reta orientada em que o tamanho da reta é chamado de módulo. Tá? Então, toda vez que você quer dizer o tamanho de uma reta, você chama de módulo. Tá? O módulo de um módulo é o tamanho da reta. Tá? Então, podemos dizer que vetor é isso aqui. Uma reta orientada com determinado tamanho. Tá? O vetor são alguns exemplos de vetor. Tá? Isso é um vetor. Toda vez que você vai representar geometricamente um vetor, é uma reta que tem uma orientação, né? E o seu tamanho é chamado de módulo. Tá? E aí, deu tilt aqui. E aí muito se fala na física o seguinte: o que possui então um vetor? Definição lá do Ramalho: tem que ter módulo, direção, vocês lembram do ensino médio, né? Módulo, direção e sentido, né? Para uma entidade física ser vetor, ela necessariamente tem que ter módulo, direção e sentido. Ok? Não tá tirando foto minha não, né, mano? Beleza. Por favor. Isso dá processo, hein? Dá processo. Ok? Tranquilo aí? Então vamos lá. Bem, aí como é que a gente consegue determinar a orientação de um vetor? Então vamos colocar aqui como o nosso próximo item. Orientação do vetor, tá? Como é que eu consigo determinar a orientação de um vetor? Bem,
Para que eu possa determinar a orientação de um vetor, eu preciso ter um referencial, para eu poder dizer a partir de onde, como é que eu sei a orientação dele. Tem que ter algo que eu possa ter, algo que eu possa comparar, né? Então eu preciso de um referencial. Então no caso eu coloquei aqui um eixo horizontal para ter como meu referencial, certo? Então como é que eu sei determinar a orientação de um vetor ou de uma reta, né? Basta eu saber, por exemplo, qual é a variação dele, θ, em relação ao eixo horizontal, certo? Então, se eu sei quantos graus ele está inclinado em relação ao eixo horizontal, eu posso determinar a orientação do meu vetor, não é verdade? Eu posso dizer que o meu vetor está para a direita numa inclinação de tantos graus em relação ao eixo x. Não é verdade? Para onde está o seu vetor? Para a direita, com uma inclinação de 30 graus em relação ao eixo x. Pronto, determinou, orientou ele. Quem ouve já sabe, bem, ele aponta para a direita com uma inclinação de 30 graus em relação a x. Pronto. Ok? E aí, o contrário dele, ou seja, o oposto, que a gente chama de vetor oposto, deixa eu ver se vai ficar legal. Então, o oposto dele, né, vai ter qual variação? Π mais θ. Deixa eu aumentar aqui, ficou muito pequeno. Π mais θ, né? Olha lá, ó. Ele tinha inclinação θ. Cadê minha seta aqui, ó? Inclinação θ ali, ó. Aí ele virou no sentido oposto, então ele passou o quê? A ter o θ que ele tinha mais 180 graus. 180 graus em radianos equivale a π, né? Então como é que está a orientação dele? Ele aponta para a esquerda. E qual a orientação? Com o valor de π mais θ. Ok? Beleza? Tranquilo aí? Esse daqui, qual é a orientação dele? Π mais θ. O primeiro θ. Aqui, ó. Hã? Eu tenho uma reta. Em relação ao eixo horizontal no sentido anti-horário, eu identifico a orientação do meu vetor. O meu vetor, a minha seta, ela tem um ângulo de θ em relação ao eixo x. Ok? Ou seja, ele está apontando no sentido positivo de x. Ele está no sentido positivo de x, certo? Com um ângulo de θ em relação a esse eixo. Ok? Então eu determinei a orientação dele. Já esse aqui, o oposto, ó, ele estava aqui, eu fiz isso aqui, ó. Ele estava aqui, ó, eu inverti ele. Em relação ao sentido anti-horário, porque a gente sempre adota no círculo trigonométrico sempre o eixo sempre o sentido anti-horário, ok? Ele tem o valor θ que ele tinha, mais quanto? Mais uma volta de 180 graus, que vale quanto? Π radiano. Ou seja, a orientação dele é π mais θ, θ mais π. Ok? Agora ele aponta no sentido negativo de x, certo? E um ângulo π mais θ. Ok? Vamos supor, suponha que aqui seja, se a gente supor que aqui tivesse, por exemplo, que seja a 30 graus. Certo? E aí, quanto seria esse ângulo então? 180 mais 30, que vai dar quanto? 210. Então ele ia dar 210 graus. Ok? Beleza?
Tranquilo aí? Cara, eu tô seguindo, não tô vendo aqui. Bem, deixa eu pensar aqui. Assim, eu também posso, isso aqui no plano bidimensional, né? Aqui a gente está vendo uma orientação no plano. Mas eu posso também determinar uma reta ou um vetor no sentido, ou no plano tridimensional. Tá? Então eu posso determinar, por exemplo, um vetor no sentido tridimensional. Aqui é o eixo x, y, e agora a gente tem uma componente z, tá? Como é que eu determino a orientação do meu vetor tridimensional? No vetor tridimensional, eu preciso dizer quanto que ele está inclinado para cima e para baixo e qual a sua direção no eixo x, y. É como se fosse isso aqui, ó. Aqui. Tridimensional. Aí, a minha origem está aqui. Aqui é o zero. Daqui do zero tem uma quantidade x. Daqui do zero tem uma quantidade y. Daqui do zero tem uma quantidade z. Aí você quer marcar onde está minha caneta aqui. Minha caneta está bem aqui, certo? Aí você vai trazer uma reta que sai lá da origem e identifica ele aqui nesse ponto. Tá aqui. Bem, mas você quer dizer, você quer localizar ele para mim, ou seja, eu preciso dizer qual a altura dele em relação a z, qual a distância dele em relação a x e qual a distância dele em relação a y. Então, se eu disser em que ponto, é como se fosse aquela jogo de carnaval, né? O pessoal faz, localiza as coisas. Então tá aqui. Aí, ó, eu tenho um ponto x, um ponto y, um ponto x e um ponto z. E eu localizo essa minha caneta nesse espaço tridimensional. Então, toda vez que você quer localizar algo no espaço tridimensional, você faz desse jeito. Só que para que eu possa dizer isso, eu preciso dizer quanto que essa reta que localiza a minha caneta está inclinada em relação a z e quanto que ela está variando em relação ao plano x, y. Porque ela vai fazer assim, né? Ela vai fazer assim e assim. Ela pode estar mais em cima e mais embaixo. Então, nesse caso, eu preciso de quantos ângulos? Quantos ângulos? 2. Um para dizer quanto ele está para cima ou para baixo, o outro para dizer quanto ele está mais para x ou mais para y. Então, no nosso caso... Oi. No caso da referência seria x ou 1.0? Como? Ali. Aonde? Aí nessa. Aqui? Isso. Aqui é o zero, a origem. Não, pois é. Vou dar a referência do x do negócio. Ah, é porque eu não marquei aqui, né? Você quer dizer assim, né? É porque eu não marquei de propósito. Eu já vou te mostrar por quê. Tá? Eu fiz questão de não marcar. Então vamos lá, nós precisamos de dois ângulos. Então eu vou ter um ângulo de inclinação aqui, ó. Esse ângulo. Agora eu vou chamar esse cara aqui de ângulo θ, que é o ângulo que ele tem para subir ou para descer. E eu tenho que ter um outro ângulo aqui, ó, que me diz quanto ele vai variar no eixo XY, que eu vou chamar de φ. Então, se eu souber a inclinação de θ e φ, eu posso determinar o ponto em qualquer direção aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó, com vetor. Ok? Todo mundo conseguiu ver isso? Tá? Ok.
E aí eu vou deixar para vocês, olha lá, mostre, exercício, viu? Que o oposto, mostra que o oposto desse vetor aqui, ó, tem orientação π menos θ e π mais φ. Você vai mostre que o oposto, ou seja, eu vou pegar esse vetor que está aqui assim, ó, esse vetor que está localizando aqui, ó, aí ele vai o quê? Inverter. Ele vai entrar na parede, certo? Vai entrar nessa direção aqui, no sentido contrário. Você vai mostrar que a orientação dele é dada por π menos θ e π mais φ. Como é que você mostra isso? Desenhando. Não tem cálculo. Você só basta desenhar. Tá? Aí vocês vão treinar geometria, que vocês vão fazer bastante isso em álgebra linear. Tá? Você vai pegar esse cara aqui, ó, que está aqui, ó, e vai fazer o quê? Entrar. Isso, entrar descendo. Isso é um ótimo exercício de abstração. Você soltar do físico e começar a imaginar desenho abstrato. É um exercício fantástico para a mente. Sonhe com isso. É bom, faz bem. Faz bem. Pessoal, é o seguinte, me avisem quando acabar, porque eu vou embora, tá? Me avisem meu horário aí, por favor. Beleza? Termina quanto? Que hora? 8 horas. Termina sempre 8 horas, aí depois do intervalo de vocês, é? Beleza. Ah, eu ia esquecendo, preciso de uma lista com os e-mails, porque se você se cadastrar lá, eu só vou aceitar se eu conhecer o e-mail. Então eu preciso uma lista com o nome legível e o e-mail, tá? Para poder cadastrar no site. Tá? Beleza? Ok. Deixa eu ver o que mais eu tenho que falar para vocês aqui. Deixa eu olhar meu livro aqui. Vamos ver se eu me perdi. Ah, não, aqui. Tirei cópia. Professor, tirando uma dúvida, a única seta que ela vai ser preenchida é essa daqui, nessa Aquela ali. Porque aquelas ali são fixas. Aquilo ali é o meu referencial. Ah, pessoal, eu esqueci de colocar aqui. Porque às vezes o aluno se confunde. Aqui é um referencial, é a origem de tudo. Tudo começou aqui, ó. É o zero. Não, ele queria saber desse ponto aqui, ó. Qual é a localização para cá, ó. Que ele quer fazer, tá? Deixa eu ver se eu já falo disso agora. Não, depois. Beleza. Então tá. Bem, agora vamos falar de vetores, vamos falar de paralelismo, tá? Vetores paralelos. Tá? Então olha só. Todo vetor tem uma quantidade, certo? Não falei que todo vetor tem um tamanho? Então pensem comigo, imagina que você tem uma trena, e essa trena, vamos supor que a menor medida da trena, todo mundo sabe que é uma trena, né? Isso. Vamos supor que a menor medida da nossa trena seja de 1 metro. A menor medida seja de 1 metro. Então você só vai conseguir contabilizar medidas de 1 em 1 metro. 1, 2, 3, tá. Vamos supor que você vai medir, você vai localizar, por exemplo, um objeto que esteja numa orientação, eu vou colocar assim, esteja na parede, vamos lá, esteja na parede. Você tem um objeto aqui na ponta da parede, e aí lá é a origem da trena e você vai medir até onde está o objeto. E aí vamos supor que você encontra 10 metros.
tá? Supor que você encontrou a distância de 10 metros. Bem, 10 metros da trena é nada mais que 10 vezes a quantidade mínima da minha medida. 1 mais 1 mais 1 mais 1, quantas vezes? 10 vezes. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 até 10 não é a mesma coisa 1 vezes 10? Então os vetores também têm uma propriedade chamada unidade fundamental, certo? Todo vetor tem uma unidade fundamental. Se eu digo que o vetor tem 10, ele tem 10 alguma coisa, 10 metros, 10 alguma coisa, ele tem que ter uma unidade fundamental, certo? E aí, para a gente falar de vetores paralelos, antes disso eu preciso definir os versores. Versores, que é justamente a unidade fundamental, ou seja, é a menor medida do vetor. Unidade fundamental do vetor. Ou seja, olha lá, ó. Eu tenho um vetor, vou colocar esse vetor aqui. E aí eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver. Vou fazer assim. Me perdoem se não tiver do mesmo tamanho. Como é medida fundamental, todas devem ter o mesmo tamanho, né? E vamos dizer que essa quantidade pequenininha aqui, ó, essa pequena porção aqui, ó, essa quantidadezinha aqui, vá uma unidade, que eu vou chamar de U. Aí ele tem esse chapeuzinho aqui mesmo. Uma unidade se chama, esse U com chapeuzinho se chama versor. Toda vez que você tiver uma letrinha com chapeuzinho em cima, nós dizemos que é o versor. É a menor medida de um vetor. Ou seja, quantas unidades de U eu tenho aqui? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medidas do vetor. Ok? Bem, em vetor, nós temos o costume na física de representá-lo assim. Todo vetor ele é representado com uma seta em cima. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, tá? Um vetor ele é sempre representado assim. Bem, então no nosso caso, eu vou chamar esse vetor aqui, vou chamar de um vetor, vou chamar de V mesmo, não, de W, para não confundir. Esse meu vetor é um vetor W, que tem como unidade fundamental U. Então, eu posso dizer que esse meu vetor W, ele é a quantidade de U vezes, lembra? Vezes quem? O tamanho dele, 9, né? Que eu vou chamar aqui de W. Onde W é igual a 9. Ou seja, eu posso ainda dizer melhor ainda que o vetor W é igual a 9U. E aí eu digo que isso é um vetor. Certo? Toda vez que você olhar para o U, você lembra que ele é a unidade fundamental. E você lembra da trena. Tudo que você mede tem que ter um referencial. Tem que ter uma menor medida. Tudo que você mede tem uma menor medida. E quando você quer fazer uma medida vetorial, você tem que lembrar quem é a menor medida do vetor. Tá? É comum, vou colocar aqui, o que é comum acontecer também. Estou copiando ainda, né? Terminaram aí? Não? Vou colocar aqui outros exemplos de versores, tá? Porque nos livros vocês vão encontrar várias formas de versores diferentes, tá? Então, pode ser já? Já? Beleza? Então, vamos lá. Bem, olha só, aqui eu vou colocar alguns exemplos de versores, tá?
Então aqui, ó, alguns exemplos de versores. Eu gosto de usar o U, tá? Porque o U eu posso, vou já explicar para você porque eu gosto de usar o U. Eu gosto de usar o U, né? Mas tem também alguns livros usam. Vocês vão ver em alguns momentos o I, chapéu. Vocês vão ver o J, chapéu. Vocês vão ver o K, chapéu. Vocês também vão ver o X, chapéu. Y, chapéu. Z, chapéu. Esses aqui são os mais comuns, tá? Por que X, Y, Z e JK? Porque IJK e X, Y, Z, chapéu, eles representam os versores tridimensionais. Ele é uma unidade do meu referencial em X, uma unidade do meu referencial em Y, uma unidade do meu referencial em Z. Então, alguns livros adotam isso, certo? Aí você pergunta, então, professor, por que você gosta de usar U? Porque o mundo que a gente vê é tridimensional, ok. Mas a matemática já sabe, a física já provou que nosso mundo é quadridimensional, né? E na verdade, a álgebra linear você pode até ir para N dimensões. Então, quando se fala de N dimensões, você fica limitado, quando você usa X, Y, Z, você está limitado apenas 3 dimensões. E o U, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer o 1, o 2, o 3 e o N. Ok? A gente não vai trabalhar com isso, mas é muito mais cômodo. Ou às vezes eu faço isso aqui, ó. O X, que é o de X, o de Y, o de Z. Ok? Fiquem à vontade, como vocês acharem melhor. Vocês podem escolher. Isso aqui não é uma regra não, tá? Tá? Não é uma regra. Fique à vontade, como vocês acharem melhor. Eu gosto de... E aí, por exemplo, também a gente pode usar o θ, o R, que vai ter momentos que nós vamos trabalhar... Até então nós estamos vendo a álgebra cartesiana. Só que a álgebra ela não se define apenas a geometria cartesiana, x, y, z. Tá? Existem também coordenadas polares e vários outros tipos de coordenadas que vocês vão ver no cálculo. Tá? Então, por isso que o U fica conveniente, tá? Mas isso aí vocês vão escolher ao longo da vida de vocês, ok? Tá, beleza. Suponha agora o seguinte, vamos voltar para o paralelismo. Suponha agora dois vetores paralelos com a mesma unidade fundamental. Esse aqui é um vetor V e esse aqui é um vetor V'. Ou seja, V' é diferente de V. Ok? Bem, então posso escrever o seguinte, que V é igual a V U e V' é igual a V' U. Ok? Se eu fizer a razão dos dois vetores, V dividido por V', eu vou ter o seguinte, V U dividido por V' U. Como a unidade dos dois são a mesma, os dois são paralelos e têm a mesma unidade fundamental, eu posso fazer o quê? Cancelar um com o outro, certo? E o que me sobra? Isso. Então vai ficar assim, ó. V sobre V' é igual a V sobre V'. Certo? Essa quantidade aqui não é um vetor, lembra? Isso aqui é uma quantidade. O que faz dar a característica do vetor?
é esse versorzinho aqui, ó, é o versor que a gente cortou, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que V sobre V' é um número qualquer, e eu vou chamar esse número de um gama. Ou seja, a gente conclui que o vetor V, ele é proporcional a V' a um fator gama. Ou seja, se gama for um número maior que 1, vamos supor primeiro, se gama for 1, o que eu concluo? Se gama for 1, fala, pessoal. Se gama for 1, o que acontece? O que você vê aí? O que a equação diz para você? E isso, se gama é 1, V é igual a V'. O vetor V é igual a V'. Ou seja, os vetores têm o mesmo que? Tamanho. Não é verdade? Tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho. Se gama é maior que 1, o que eu vejo? V' vai ser maior? V vai ser maior que V'. Então vamos lá. Vamos para as condições. Se gama é 1, V é igual a V'. Se gama é maior que 1, V é maior que V'. Ficando torto, né? Vamos ajeitar aqui. Se gama é menor que 1, V é menor que V'. Todo mundo consegue ver isso? Sem precisar colocar número? Às vezes o aluno tem desespero, né? Quando não vê número ele fica desesperado, né? Mas isso é físico. Ali em cima, mais lá em cima. Peraí. Ali, ó. Onde? Pode falar onde é? Aqui? Aí, nessa parte pra cá. Ele não é velhinha, aí embaixo. Ah, sim, é verdade. Sim. Eu esqueci. Tá? Esqueci. Velhinha, tá? Tem que diferenciar. Ok? Ou seja, eu posso encontrar, quando eu tenho dois vetores que são paralelos, eu posso encontrar uma relação entre esses vetores. Eu posso verificar quanto que um é maior ou menor em relação ao outro. Eu faço comparação de quanto o vetor é maior em relação ao outro. Vocês compreenderam? Tá? Então, por exemplo, eu tenho dois vetores. Por exemplo, vamos fazer uma suposição aqui. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que V é igual a 8 e vamos dizer que V' é igual a 4. Ok? Então significa dizer que gama é igual a 8 dividido, que é igual a 2. Ou seja, o meu vetor V é igual a duas vezes, ou seja, ele é o dobro, 2 vezes maior. Eu faço comparações. Então eu concluo que o meu vetor V é 2 vezes maior que V'. Tá? É importantíssima essa relação de razão, tá? Comparação de vetores. Tá? Beleza? Quanto tempo ainda me resta? Então, beleza. Vou só subir aqui para você copiar melhor. Então, para a nossa aula começou light, né? Tá tranquilo. Professor, essa aula vai estar disponível lá, produtiva. Eu acho que até quinta-feira já deve estar lá. Tá? Se a net não cortar a minha internet. Eu esqueci de pagar. Se ela não cortar, eu prometo. Vou pagar com urgência. Professor, você tem quantos anos? Eu tenho 29. Você é recém-formado, né? Me formei em 2014. Recém-formado. Mas eu dou aula desde 2011. Do superior eu comecei em 2015.
2015. 2015. Ainda estou caminhando ainda, estou terminando o mestrado agora. Até conversar com vocês assim, né? Porque eu faço mestrado em educação, em ensino, né? E lógico, depois a gente vai conversar e tal, saber se vocês me permitem aplicar uma parte do meu projeto com vocês, porque eu preciso fazer uma experimentação, né? Então, lógico, tem que ter consentimento de toda a turma e tal. Mas aí, se vocês me permitirem, que eu vou aplicar minha dissertação, minha dissertação é em campo, né? A gente tem que aplicar para ver se é verdade. Então, basicamente, assim, eu trabalho com realidade aumentada. Não sei se vocês já ouviram falar de realidade aumentada. Então, vai ser algo novo para vocês, assim. Vou utilizar a realidade aumentada para ensinar física. Realidade aumentada é tipo parecido, tá? Não é a mesma coisa, mas você não tem aquele computador do Homem de Ferro, Tony Stark, tudo como se fosse, que vai pegando assim, que você consegue interagir, é mais ou menos isso. Beleza? Então ficamos assim. Lembrando, aquele probleminha que eu passei para você vale ponto. Tá? Os que faltaram, avisem a eles que eles podem fazer, mas não vale ponto para eles. É só para quem está aqui. Tá?